Já estamos de volta ao vivo com o programa Vida em Ação para todo o Brasil, através da rede católica da igreja, porque evangelizar é preciso. E vou te falar uma coisa, tirar férias é bom, né? Mas voltar a trabalhar naquilo que a gente ama, que a gente gosta, que faz com todo amor, é melhor ainda. Eu estava morrendo de saudades de você aí de casa. Vamos então para a entrevista agora. O tema é corpo e mente. Você já ouviu falar aquele ditado? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Tem um outro ditado popular que fala assim também. Mente sã, corpo são. Tem tudo a ver com a nossa entrevista. Meu convidado, Davi Bitterman, terapeuta, para falar dessa relação realmente entre o corpo e a mente. Seja super bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Acho que esse é um tema que interessa a todos, realmente, né? Porque diz respeito à nossa saúde e à nossa qualidade de vida. Com certeza. Nos dias de hoje, com esse estresse, né, com essa agitação, tantos problemas que a gente passa, acaba atingindo também o físico, né? O mental acaba atingindo o físico. Por que isso acontece, Davi? Então, se não há uma harmonia, um equilíbrio, né, obviamente o corpo vai padecer. Todo o estresse do dia a dia que a gente tem passado, as obrigações com o trabalho, as obrigações em casa, tudo isso tem feito com que cada vez mais apresente doenças, né, e que são de ordem psicossomática, né? A pessoa está passando por um estresse, por uma depressão, e isso vai muitas vezes somatizando em outras doenças, outras comorbidades. Então é óbvio que se a pessoa não tem um hábito, muitas vezes, ou um hobby, por exemplo, ela vai ter consequências no corpo. Sente né? as consequências na parte física. Obviamente. Quais são as doenças mais comuns de acontecerem no físico, sendo com causas, com problemas psicológicos? Olha, por exemplo, né, a doutora mesmo estava falando de alergias. Tem muitas alergias que são de ordem psicossomática. O próprio estresse pode desencadear a ansiedade, mas isso não aquela ansiedade comum, né, que a gente tem, por exemplo, eu tenho uma festa para ir amanhã, eu nem durmo, né? Então isso é uma ansiedade comum. A ansiedade pode ser até parte, positiva, né? Até positiva, mas existe uma ansiedade onde ela atrapalha a vida da pessoa. E essa ansiedade seria, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizado. E também, o que está muito comum, a síndrome do pânico. Né? Então, quando não há o equilíbrio entre a mente e o corpo, isso vai gerar complicações. Como que a gente deve lidar, então, com esses problemas do dia a dia para que não afete a nossa parte física? Então, é importante a pessoa perceber, né, se isso está atrapalhando as atividades dela. Né? Como eu falei, existe aquela ansiedade ou aquele estresse que é comum, né? A pessoa tem uma fase um pouco difícil e supera aquela fase, muitas vezes até sozinha. Mas quando percebe que essa fase está demorando a passar, ou está havendo, por exemplo, aquele choro sem fim, sem motivo aparente, né? Ou até mesmo, daí é lógico, quando o corpo começa a aparecer marcas, né? Alergias, vermelhões, ou às vezes até dores. A dor crônica, por exemplo, muitas vezes ela é de ordem psicossomática. Né? A própria fibromialgia, muitas vezes, ela é de ordem psicossomática. Então, é claro, tem que procurar auxílio médico, psicológico, um terapeuta, enfim, alguém que possa estar conduzindo e ajudando. Né? O próprio psiquiatra, né, tem que ser consultado para ver se, de repente, existe um desequilíbrio de neurotransmissores, uma medicação pode ajudar, assim como a terapia pode ajudar. Tem que procurar ajuda. Procurar ajuda, porque Sim, realmente você pode ficar doente, né? Com certeza. E pensamentos negativos, as pessoas que pensam muitas coisas negativas, acabam atraindo realmente essa energia? Então, essas crenças limitantes que a gente acaba levando, né, pela vida, quando a gente diz assim, eu estou numa fase ruim, né? Dá a impressão que dessa fase ruim vai atraindo mais coisa. E vai ficando pior. Né?
Então, é muito importante que a pessoa se alimente de atitudes positivas, né? E desenvolva atividades que gerem esse bem-estar. Seja uma atividade física, seja um passeio, seja ir no cinema, né? Tem muita gente, a gente começa a conversar na avaliação, quanto tempo faz que uma pessoa não vai no cinema, sabe? Uma coisa tão simples, ou vai andar no parque. Essas atitudes, esses passeios acabam equilibrando de certa forma, né? Até mesmo pegar sol, né? Né? Tem gente que, assim, Vitamina evita, D, né? exatamente, O sol traz energia, traz vitamina D para o corpo. evita tomar sol. E assim, tomar sol não é só a questão do raio, né? É assim, se expor a uma situação prazerosa, né? Deixar entrar luz na sua vida, não é verdade? Caminhar, respirar, conversar, Exatamente. encontrar, né? Alimentação correta também, eu acho, a gente cuidar também do corpo para que a mente fique bem, né? É. É uma relação bem próxima de corpo Hoje a e gente mente. tem tentações para tudo que é lado, né? Olha o Davi, gordinho. Ah, Tem imagina, né? tentações para tudo que é lado. Mas é importante, junto com essas tentações que muitas vezes é inevitável, né? O sorvetinho, o sanduichinho com a família e tal, é importante que em casa, né, a gente possa estar cuidando, né, de ter uma saladinha sempre, de ter uma comidinha caseirinha, né? Tá difícil de correr dessa alimentação pronta, porque faz parte do dia a dia. Mas é importante que a gente preserve alguns hábitos, de estar sempre produzindo alguma coisa natural. Isso também vai influenciar, até porque cozinhar, né? Cozinhar também gera bem-estar, né? Fazer um bolinho, fazer uma receita com a família, com a esposa, isso é bom, faz bem. Com certeza. O cérebro da gente também envelhece, né, Davi? De que maneira a gente pode tentar exercitar o cérebro que a mente fique sempre ativa? Desenvolvendo atividades prazerosas. Que foi o Eu que você acho acabou de falar, alguns exatamente, não exemplos, tem, né? acho que não tem forma melhor do que envelhecer saudavelmente do que desenvolvendo atividades prazerosas, né? Manter esses hábitos de reuniões em grupo, não se isolar, frequentar a igreja, por exemplo, é manter um hábito prazeroso, manter uma atividade em conjunto, numa comunidade, isso vai trazer um bem-estar, né? Aí a gente fala até um pouquinho mais longe, né? Corpo, mente e espírito. A fé também entra muito nisso, né? Perfeitamente, E porque quando é o corpo e a prazeroso. mente às vezes estão um pouquinho adoentados, a fé entra com tudo o lado espiritual, para a gente Exatamente. poder realmente elevar o espírito e fazer o equilíbrio dessas três partes, A pessoa idosa que se distancia desses hábitos, se distancia da comunidade, acaba, de certa forma, envelhecendo mais precocemente do que as outras, né? Quem tem um hábito saudável, uma alimentação saudável, você vê que está disposta, está com a pele boa, sabe? Está conversando, lúcido, tudo isso a gente vê. E é consequência das ações, né? Das atitudes. É verdade. E como que a gente pode, então, realmente equilibrar corpo, mente e espírito, Davi? Para a gente ter uma vida mais feliz, que as três coisas andem em harmonia. Existem várias atitudes que são legais de manter, né? Adquirir o hábito de fazer relaxamento, né? De fazer meditação, a própria oração, né? A própria reza, isso é uma meditação, isso é um relaxamento. Manter esse hábito, né? Equilibra o corpo. Como eu disse, atividade física, uma atividade ao ar livre, uma atividade dentro da comunidade, isso vai manter a pessoa em equilíbrio, vai trazer o equilíbrio para ela. Não se distanciar das boas coisas. Mesmo quando está ruim, quando tem aquela fase ruim, aí Que sim todos nós passamos, né? tem que procurar ainda mais, né? Mesmo que a força sair de casa e ir para algum lugar onde tem uma comunidade, começa a força, mas se torna prazeroso depois. É verdade. Olha, um prazer enorme receber você aqui Muito no nosso obrigado. programa. Lembrando, né, cuide bem do seu corpo, como o Davi falou, com alimentação correta, exercícios físicos, cuide bem da mente, atraia pensamentos positivos para a sua vida, né? Pense que as coisas vão dar certo realmente, que pensamento positivo atrai coisas boas. E o espírito, de que maneira cuidar do espírito? Coloque todos os seus problemas na mão de Deus, porque é sempre o melhor caminho. Deus sabe o que é melhor para a gente. E aí a gente tem tudo para ter uma vida mais feliz. É por aí, né, Davi? Com certeza. Que bom. Seja sempre bem-vindo ao nosso Muito programa. obrigado.